Olá, meus queridos e amados irmãos, bom dia para todos, tenham todos uma santa e maravilhosa semana. Vejamos aqui nesse 15 de março de 2021 o que o evangelista João nos narra nesse santo evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 4, versículos 43 ao 54. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe respondeu: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus, realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que coisa bonita. Que Deus perdoe os nossos pecados, né? Essas palavras aqui perdoem nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Vimos aqui esse funcionário do rei, ele acreditou quando Jesus disse: vá, teu filho está vivo. Ele acreditou e foi. Antes mesmo dele chegar em casa, ele já recebeu a notícia dos funcionários que seu filho estava bem, que seu filho tinha melhorado. E ele perguntou: a que hora se deu isso? A 1 da tarde. Aí ele se lembrou que foi exatamente quando ele esteve com Jesus e que Jesus havia ordenado que ele podia ir embora e que seu filho estava vivo. Meus amados irmãos, a fé é algo que nós não vê. A fé, ela é semelhante ao vento. Ele vai onde quer, toca onde quer. Você vê o vento? Não vê, mas você sente o vento. A fé é semelhante. Para nós ver a fé e sentir a fé, é preciso que nós tenha fé. É preciso que nós acredite. Olha aí o exemplo que esse homem nos deu. Quando Jesus ordenou que ele fosse embora, ele acreditou no que Jesus disse. Nós precisamos tomar isso como exemplo, porque todos os dias Jesus nos diz para ter fé, para ser perseverante, para amar o nosso próximo como a si mesmo, o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Todo dia, continuamente, Jesus pede isso para nós. E nós simplesmente ignoramos.
com a nossa avareza, com a nossa falta de fé, com a dureza de nossos corações, com a nossa impaciência, com a nossa arrogância soberba, muitas preocupações com a vida mundana, com os bens materiais, e o principal, que é o reino do céu, que é a palavra de Deus, que é o nosso amado Jesus, nós ignora. Nós não buscamos a palavra. E quando nós buscamos a palavra, ela é semelhante àquela parábola do semeador. A palavra cai em nós, mas vêm os espinhos e sufocam a palavra em nós. Precisamos, meus amados irmãos, tomar consciência que Jesus é o Senhor, que só Ele é o Salvador, que só Ele pode nos salvar e nos conduzir para a salvação eterna. Esse é o propósito de Jesus Cristo, é o propósito de Deus. Por isso Ele enviou o seu único Filho Jesus e deu sua vida numa cruz por todos nós. E vimos em tantas e tantas passagens da Sagrada Escritura que Jesus realizou grandes prodígios, grandes milagres, e tudo isso é verdadeiro. Gente, vamos acreditar que Jesus é o Senhor? Ora, eu não estou falando, eu não estou ouvindo, não estou enxergando. Isso é uma obra de Deus. Hoje, segunda-feira, olha que maravilha. Olha o que minha mente está falando, minha boca está falando. Hoje é segunda-feira. Eu preciso acreditar em Jesus. Jesus, Ele está vivo e presente em nosso meio. Ele morreu numa cruz pelos nossos pecados, feito homem, mas espiritualmente Ele está vivo. Ele é o Espírito Santo de Deus, que se faz presente em nosso meio, que nos ama, que nos dá toda a condição para que nós possamos nos arrepender de nossos pecados e nos converter em Cristo Jesus para salvar-nos, salvar os nossos filhos, salvar toda a nossa família, acreditando na palavra de Deus. Está aí o exemplo desse homem aqui, dessa passagem do Evangelho, que acreditou em Jesus e foi. E mesmo antes dele chegar em casa, já teve a notícia que seu filho estava bem. Olha que obra maravilhosa. Assim é com todos nós. Basta nós acreditar no nosso amado Jesus, confiar que Jesus é o Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo de quaresma. E olha, uma das quaresmas mais complicadas que nós já vivemos em todos os tempos. Tivemos o ano passado uma quaresma com pandemia. Só que esse ano a pandemia está pior do que o ano passado. Gente do céu, vamos tomar consciência das coisas que estão acontecendo em função dessa família, dessa pandemia. Vocês podem ter certeza que isso aí são manifestações divinas, que é para nos exemplar, que nós precisamos acreditar em Deus e não confiar nas coisas desse mundo, nas coisas dessa vida, nas vaidades, no luxo, no poder e tudo mais. Vamos deixar de ser egoísta. Vamos confiar na palavra de Deus, vamos amar nossos irmãos, abraçar nossa família, vamos confiar em Jesus, abraçar a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus e vamos praticar a palavra de Deus. Que a palavra de Deus esteja presente na nossa vida, em todos os nossos corações, que ela abra nossas mentes, que o Senhor Jesus dê discernimento e compreensão para todos nós, para que nós possamos ver claramente aquilo que Jesus propõe para nós, que é a salvação. Meus amados irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tenham todos uma santa e maravilhosa semana, e que Deus abençoe grandemente todos vocês, e até a próxima, se Deus quiser.